A paz do Senhor, hoje estamos aqui para trazer alguns recursos visuais, algumas sugestões de dinâmica para a nossa lição de número 6, Revista Primários, que tem como título A Menina que Salvou um Guerreiro. Referência bíblica está aqui, o livro de 2 Reis, o capítulo 5, e nós vamos, tem aqui o título A Cura de Naamã, e nós vamos do versículo 1 até o versículo 15. Deixa eu tirar a fitinha aqui para não ficar dobrando a minha folha da Bíblia. Até o versículo 15. Essa Bíblia aqui, ela tem até sugestão de dinâmica. Eu já falei dessa Bíblia em outras aulas. Deixa eu fechar ela aqui, que às vezes tem tias que perguntam sobre ela. É essa Bíblia, tá? Ó, a Bíblia das Descobertas. Ela é na Nova Tradução da Linguagem de hoje, então a leitura fica muito fácil para compreender. E eu amo essas sugestões de dinâmicas aqui que eles sempre deixam. É bem legal. Quem tiver interesse, para facilitar, eu até deixo o link de sugestão aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Vamos começar a nossa aula assim, lembrando que temos muitos visuais aqui. Eu não costumo ficar lendo os versículos para o nosso vídeo não ficar longo, mas eu gosto sempre de relembrar vocês que jamais deixemos de abrir a Bíblia. É muito importante que nós, como professores, abrimos as Bíblias. Deixa as crianças, é tão gostoso ver aquele momento, eles querendo ver quem acha primeiro, e assim eles vão entendendo que tudo que estamos ensinando está na palavra de Deus. Eu trouxe aqui hoje, olha só. O que eu trouxe? Uma lupa. Para que será que a tia Vi trouxe essa lupa? Eu gosto de trazer alguns objetos assim diferentes para levantar um suspense. Eu prendo a atenção deles dessa maneira. Então vamos começar assim. Crianças, hoje vocês foram convocados para serem detetives de história. Olha só essa lupa, vamos ver algumas coisas bem de pertinho. Mas para essa missão dar certo, eu vou precisar que vocês respondam algumas perguntas. Topa o desafio? Logo eles vão abrir aquele sorriso e dizer que sim. Vamos lá. Quem aqui já se sentiu assim pequeno demais para resolver um problema que achava que esse problema era tão grande, tão grande? Espere as respostas, deixe eles participarem. Agora imaginem, crianças, uma pessoa muito importante, um grande comandante do exército, muito rico, muito respeitado, mas que tinha uma doença que ninguém conseguia curar. Quem vocês acham que conseguiu ajudá-lo? Vamos pensar aqui. Quem será que ajudou essa pessoa tão importante? Será que foi um rei ou um soldado? Ah, um médico famoso? Não. Quem ajudou foi uma... Olha aqui quem foi. Uma menina, isso mesmo, uma criança. E essa história maravilhosa que vamos conhecer hoje. Mas antes de entrarmos aqui no assunto da nossa história, deixa eu esclarecer algo aqui. Eu estou recebendo mensagens de pessoas perguntando se eu vendo material. Eu não vendo material. Para quem está chegando agora e está tendo essas dúvidas, nós deixamos aqui na descrição do vídeo a chave Pix, pois algumas irmãs insistiram em querer nos abençoar, querendo abençoar esse projeto. No começo eu até relutei, muitos viram, eu não queria aceitar, mas com o tempo eu percebi que esses são meios que Deus tem usado para suprir os gastos com papel, tinta de impressora, enfim, Deus tem sustentado esse projeto. Então quem sente em colaborar, a chave Pix fica aqui disponível, que é o nosso e-mail, tia.vi.ebd@gmail.com. Mas vamos seguindo aqui com a nossa aula. Para não esquecer, já vamos ver o nosso álbum. Quem já está nos acompanhando sabe que estamos trabalhando com esse álbum. O PDF do álbum está na aula 1, na lição de número 1. E hoje a figurinha que eu vou deixar disponível, tchan, 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 é essa figurinha, a menina que salvou um guerreiro. Então vai ficar disponível aí no PDF. Vamos começar a nossa história. Naamã era comandante do exército da Síria. Isso já vemos aqui logo no comecinho, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Ele era muito poderoso e importante. Até o rei daquele lugar, crianças, respeitava ele. Mas mesmo Naamã sendo forte, valente e importante, ele ficou com uma doença terrível
que naquela época não tinha cura. O nome dessa doença era lepra, uma enfermidade na pele muito, muito contagiosa. Quem pegava lepra, crianças, era imediatamente isolado. Todos temiam chegar perto do doente. Por isso, geralmente, o leproso era até colocado para fora da cidade, forçado a viver para sempre longe das pessoas que amavam. Quem aqui já ficou doente? E aí, como vocês se sentiram? Será que Naamã estava feliz? Não, né? Ele não via solução para o problema que ele vinha enfrentando. Mesmo sendo um forte, valente, respeitado guerreiro, mas com as forças dele, ele não podia fazer nada. Não podia nada que ele fizesse, ele seria curado. Numa guerra entre os sírios e os israelitas, a Síria venceu e levou muitos prisioneiros. Naquela época era comum o exército que perdesse viraria escravo. E aí o que aconteceu? Uma menina, aqui, olha só, ela se tornou escrava, vindo do povo de Deus, e ela foi parar na casa daquele importante comandante. Essa menina virou serva da esposa de Naamã. Imagine, ela estava longe da família dela, longe de casa, mas mesmo assim, ela não guardou ódio, sabe? Ela não ficou aquela criança revoltada, querendo se vingar. Não, quando ela viu todo o sofrimento daquela família, ela falou do Deus verdadeiro. Olha que bênção, né? Ela viu ali que mesmo aquele homem tão rico, tão importante, ele não podia ter o que ele mais queria, que era a cura. Então ela disse: se o meu Senhor fosse até o profeta Eliseu, ele seria curado. Vocês acham que seria fácil falar isso? Ela poderia ter ficado caladinha, né? Mas ela escolheu fazer o bem. Mesmo quando alguém não é muito legal conosco, não podemos ficar guardando mágoa, ficar guardando ódio no coração. Nós podemos e devemos continuar fazendo o que agrada a Deus. E foi exatamente isso que aquela menina fez. Naamã ouviu as palavras da menina e foi até o seu rei, que lhe deu o quê? Uma carta. Leu uma carta para que ele levasse ao rei de Israel pedindo ajuda. Mas quando o rei de Israel recebeu essa carta, ele ficou com muito medo, pois ele não poderia curar ninguém. E aí, crianças, ele achou que o rei da Síria estava querendo um motivo para brigar novamente. Até que o profeta Eliseu ficou sabendo de tudo que estava acontecendo e disse ao rei: não fique preocupado, mande esse comandante para falar comigo, porque ele vai saber que tem profeta aqui em Israel. Aí sabe o que aconteceu? Naamã foi até Eliseu, recebeu o recado pelo moço do profeta de que ele se lavasse 7 vezes no Rio Jordão. Quantas vezes, crianças? 7. E sabe o que aconteceu? Naamã não gostou nadinha disso. Sabe por quê? Primeiro, ele não gostou porque o profeta Eliseu nem veio falar diretamente com ele. E ele reclamou também do rio, porque ele considerava esse rio inferior aos rios da sua terra natal. Naamã foi embora muito bravo. Mas no meio do caminho, seus empregados falaram com ele: afinal, se fosse o pedido algo mais difícil por sua cura, o Senhor não faria? Então por que não obedecer o profeta e tentar? Obedeça o profeta e tente. Às vezes Deus pede coisas simples. O difícil mesmo é obedecer. Assim, Naamã desceu até o Rio Jordão e começou a mergulhar. Entrou no rio. Vou aproveitar aqui para dar pausa para apresentar um recurso que fizemos aqui, que podemos, na hora de contar. Olha ele aqui. Aqui, deixa eu ver se consegue pegar as pintinhas dele, porque esse papel fotográfico tem brilho e às vezes dá luz na tela. Deixa eu fazer assim, ver se melhora. Melhorou? Aí aqui, ó, Naamã tá com as pintinhas. Então, quando formos contar, nós vamos aqui. Ele estava diante do rio, crianças, e aí ele foi, ó. Mergulhou. Conta comigo. Já foi 1. Já foi 2. Já foi 3. E aí, crianças, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Aí foi 4. E aí a gente vai contar até quando ele for na 7ª vez. Só que aqui, ó, no 6. Crianças, no 6 não mudou nada. Ele tá aqui. Consegui, ó. No 6 não mudou nada. Ele tá aqui. Como que ele tá? Tá do mesmo jeito, cheio de lepra. Será que ele deve desistir, crianças? Quantas dúvidas será que não passou na cabeça de Naamã nessa hora?
Aqui já tá 6 vezes, nada aconteceu. Vai, faz o último, não desiste não. Aí ele vem no 7. Quando ele fez o 7, o que será que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Ele tá limpinho, não tem nada. Esse recurso aqui, ó, é uma garrafinha. Eu preferi usar essas cores de água, já que menciona que naquela época de Naamã, o rio tinha essa cor barrenta. E aqui, ó, é um canudinho. Então aqui ele tem, meu celular perde um pouco o foco por causa do brilho. Aqui, ó, tá vendo? Aqui é ele cheio da lepra. E quando a gente faz a brincadeira de mergulhar, aqui a gente vira bem aqui dentro que eles não percebem, ó, tá vendo? Aí virou, tá limpinho. É um recurso bem simples, mas muito objetivo. Então aqui a gente menciona para eles, olha só, quando ele estava mergulhando, com certeza muitas dúvidas passou na cabeça dele. Ele pensou em desistir, mas Naamã continuou. E quando mergulhou pela 7ª vez, ele ficou assim, ó, totalmente limpo. Sua pele ficou limpinha. Imaginem a alegria, crianças, que Naamã ficou. Mais do que ser curado, ele reconheceu que só o Senhor é o único Deus verdadeiro. E foi assim que uma menina escrava ajudou um homem muito importante a ser curado e conhecer o verdadeiro Deus. Crianças também podem ajudar as pessoas e agradar muito ao Senhor quando assim o fazem. Esse visual é com o objetivo da nossa aula e aí é bem interessante até para imprimir, colocar no quadro para eles, vai ser bem legal. Vamos ver o nosso Memória em Ação? Nós temos ele aqui já escrito, mas, como sempre falo, abre na Bíblia, lê 1, 2, 3, quantas vezes for preciso, até perceber que eles entenderam o sentido do versículo e que memorizaram. O que diz o nosso versículo? Não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. E aqui tem a nossa referência bíblica, Hebreus capítulo 13, versículo 16. Vamos de sugestão para a memorização desse versículo? Mas antes, não vamos esquecer do nosso combinado. Deixe aí sua curtida. Pronto. Curtiu? Super rápido, né? Deixa sua curtida. Agora deixa um comentário. Não sabe o que escrever? Deixa aí a paz do Senhor ou amém. Esses pequenos gestos que você faz leva menos de 2 minutos e isso vai abençoar, fortalecer o canal e fazer com que alcancemos mais vida. Se ainda não é inscrito, não esquece, se inscreve, deixa o sininho ativado para não perder os próximos vídeos e compartilhe. A dinâmica que eu vou deixar de sugestão é essa nossa bolinha. Vou deixar a bolinha aqui para vocês entenderem. Leve uma bolinha pequena, de preferência macia, para que um não fique machucando o outro depois, né? E vamos fazer estilo aquela brincadeira batata quente. Ficamos de costa, entregamos a bolinha para uma criança e ficamos de costa para eles passarem de mão em mão. E vamos cantar assim. Bolinha, bolinha quente, bolinha que já passou. Quem ficar com a bolinha vai completar o versículo para pro. Aí a gente vai quente, 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 quente. Quando falarmos falou, a criança que estiver com a bolinha em mãos, ela vai completar o versículo. E aí escolhemos a parte, se a gente vai falar todo e deixar só a referência para ela completar, ou se a gente vai falar não deixe de fazer o quê? E ela completa, não deixe de fazer o bem. Com essa brincadeira, vai se tornar agradável, um momento lúdico e eles vão estar memorizando o versículo de hoje. Trouxe uma sugestão da dinâmica de aplicação da história. Eu sei que o objetivo da nossa lição de hoje é que as crianças entendam que elas também podem ajudar as pessoas e que crianças também podem ser usadas por Deus, assim como trouxemos nesse visual aqui. Mas, estudando a lição, o Senhor direcionou em meu coração a fazer uma dinâmica usando esse recurso aqui que apresentei logo no começo, que aqui tá a imagem, ele aqui, ó, com as lepras, né? Então, quando fizermos a dinâmica, podemos até deixar a criança, ela mergulhar aqui, depois ela virar, para ver o milagre que aconteceu. Como que vamos usar esse recurso? O que eu senti de fazermos com ele é mostrar para as crianças que Naamã, para receber o que ele tanto precisava, ele precisou do quê?
Ele precisou de obediência e persistência. Até porque, se ele tivesse desistido no quinto, no sexto mergulho, ele não teria recebido o milagre que ele tanto precisava, não é verdade? E ele teve que ser obediente mesmo, que o rio tinha essa aparência aqui. Ele precisou ser obediente e mergulhar, assim como o profeta falou. Agora vamos começar a nossa dinâmica com esse recurso. Crianças, eu quero convidar cada uma de vocês a pensar em algo que está preocupando o seu coração. Algo assim que está aos seus olhos impossível. Quem sabe? O papai que ainda não vem para a igreja, que está preso em um vício terrível, ou algum familiar que está doente, uma dificuldade financeira. Eu não sei o problema que você está enfrentando. Você já orou e não tem visto a resposta. Pare um pouquinho. Pense nessa dificuldade. Feche os seus olhinhos. Pensou nisso que está te afligindo? Agora vamos contar comigo? 1, 2, 3. Lembra aqui de Naamã? Se ele tivesse desistido na quinta vez, na sexta vez que ele mergulhou, ele não teria encontrado o milagre que ele tanto precisava. Então, não sei quantas vezes você já orou por esse problema, mas assim como vimos na lição de hoje, não pare de orar. Não desista, servirmos um Deus que faz milagres. Não desista, creia que a tua bênção vai chegar. E leve essa mensagem de esperança por onde você passar. Afinal, crianças também podem ajudar as pessoas, podem ser usadas por Deus para fazer a diferença na vida de quem já não vê mais esperança. No final do vídeo, aparece o link do vídeo chamadinha. Durante a semana, vocês podem compartilhar com os responsáveis das crianças, assim elas já vão se envolvendo com o assunto da lição. A chamadinha é feita com esses visuais e o louvor no tema da aula. Clique em cima da imagem que vocês já vão direto para o vídeo chamadinha. Curte, comente e compartilhe. Deus abençoe. Tenham todos uma excelente aula e até a próxima.